Você está no canal João Pedro Torales. Aqui a Bíblia revela. Inscreva-se no canal, ative o sininho de notificações, curta e compartilhe. Olá, meu querido irmão e minha querida irmã. Seja bem-vindo ao canal João Pedro Torales. Aqui a Bíblia revela. Meu querido, você já é inscrito nesse canal? Se não é inscrito, aproveite para se inscrever nesse canal. Esse canal aqui tem conteúdos sobre temas bíblicos, respostas às falsas doutrinas e também mensagem de esperança. É só você aí clicar ali embaixo em inscrever-se, né? E aí ativar o sininho de notificações para você receber, né, todos os vídeos que eu postar. Se você já é inscrito, parabéns. Deus te abençoe e hoje é um tema muito especial. Hoje é: quem pecou? O Espírito Santo, ele abandona? O Espírito Santo abandona quem pecou? Como que nós podemos entender, né, que uma pessoa não tem mais o Espírito Santo de Deus? Será que quando a gente peca, o Espírito Santo abandona a gente? O que você acha? Sim? Não? Talvez? O que a palavra de Deus nos diz? Queridos, muitos acreditam que quando a pessoa peca, o Espírito Santo abandona essa pessoa. E de certa forma está certo. Mas tem algumas ressalvas aqui que nós vamos trabalhar hoje. Querido, nós temos que entender qual é a função do Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? E o que o pecado traz? Ou que consequências o pecado traz, né? E por que o Espírito Santo, ele odeia o pecado? Primeiro, você precisa saber que o Espírito Santo de Deus, né? O Espírito Santo, na verdade, ele é Deus. O Espírito Santo é uma pessoa, né, que ele veio ao mundo com uma função. Então, ele é Deus. Quando nós pecamos contra Jesus, né, será que Jesus fica triste? Se afasta de nós? E o Espírito Santo? Como que isso funciona, irmão João Pedro? Primeiramente, abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 4, verso 30. Olha o que diz: e não entristeçais o Espírito Santo, no qual fostes selados para o dia da redenção. Primeiramente, nós precisamos entender que o Espírito Santo, quando nós pecamos, ele fica triste. Cada pecado que nós fazemos de forma consciente entristece o Espírito Santo de Deus. Então, quando uma pessoa peca, o Espírito Santo abandona? Não necessariamente. O Espírito Santo não abandona, mas ele se retira da pessoa, fica mais longe da pessoa e fica triste. Por quê? Cada vez que a gente peca, o distanciamento entre nós e o Espírito Santo é maior. Porque entristecendo o Espírito Santo, é óbvio que ele não vai permanecer do nosso lado. Entendeu? Então, meus queridos, nós temos que entender que nós todos somos pecadores. E o Espírito Santo não abandona a gente por ser pecador. Mas o Espírito Santo de Deus, ele pode abandonar a gente quando a gente se torna pecadeiro. Como diz aí o meu amigo Leandro Quadros, né? Diferença entre pecador e pecadeiro. Eu já vou explicar aqui. Mas qual é a função do Espírito Santo? Por que quando nós pecamos ele vai se distanciando de nós gradativamente? Ele não abandona a gente, tá? Mas ele se distancia até chegar a um ponto em que a gente realmente não consegue mais sentir o chamado do Espírito Santo, e aí ele abandonou. Mas isso leva
um período, um trâmite que eu vou explicar. Qual é a função do Espírito Santo, irmão João Pedro? Abra sua Bíblia em João 16, verso 8 e 9. Olha o que diz. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não creram em mim. Muito bem. Função do Espírito Santo: convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então o Espírito Santo ele tem uma função. A sua função é convencer os homens, os pecadores, que somos nós. Ele convence a gente quando a gente está errado. Ele instrui a gente quando a gente está indo no caminho errado. E quando a gente peca, ele continua batendo na tecla, dizendo: meu filho, arrependa-te. Largue disso. Esse pecado vai levar à destruição. Então o Espírito Santo ele não abandona o pecador. Porém, quando a gente se torna pecadeiro, ele abandona. O que é o pecadeiro? É aquele que insiste em pecar deliberadamente as mesmas coisas que já foram avisadas pelo Espírito Santo várias vezes. São pessoas que o Espírito Santo instrui, mas ele tem pecados acariciados. Pede perdão, amanhã peca. Pede perdão, amanhã peca. Pede perdão, amanhã peca. E esse pecado é um pecado contra o Espírito Santo. Por quê? Porque ele se retira de uma vez e aí não tem perdão. Porque é ele que convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, meu querido, quando uma pessoa não tem mais o Espírito Santo, como aconteceu com Saul, é quando a pessoa se torna pecadeiro deliberadamente. Ele começa a achar normal o pecado e não sente mais aquela dor, aquela vontade de arrependimento. Aí é uma situação perigosa. Aí é uma situação de apostasia, é uma situação que o Espírito Santo já se retirou da pessoa. Então o Espírito Santo não se retira do pecador, porque pecador somos todos. Mas nós não vivemos no pecado. Falhamos, erramos, mas não vivemos no pecado. Agora, do pecadeiro, ele se retira. Da pessoa que peca deliberadamente. Da pessoa que insiste nos mesmos pecados. Essa pessoa, ela perdeu o Espírito Santo. E com certeza, se ela morrer assim, ela morre perdida. Se Jesus voltar assim, ela está perdida. É a pessoa que acha natural o pecado, não sente mais dor nenhum, peca à vontade, com promiscuidades, adultérios, qualquer tipo de pecado. E tudo está normal. Aí é perigoso. Aí a pessoa se tornou realmente pecadeiro. E nesse ponto, o Espírito Santo abandona essa pessoa. Ok? Então vamos fazer uma avaliação em nossa vida. Se somos pecadores ou pecadeiros. Será que tem pecado que a gente está achando normal? Que não sente mais dor nenhum? Então é hora de clamar a Deus. Porque aí estamos numa situação de pecadeiro. Numa situação difícil. Então se hoje você acha o pecado normal, clame a Deus. Peça a Deus de todo o coração para que o Espírito Santo volte. Porque o Espírito Santo é o único que pode convencer a gente do pecado, da justiça e do juízo. E ele é lindo, é maravilhoso. Porque ele cuida de nós todos os dias. E hoje ele quer cuidar de você, da sua vida e da sua família. Que essa mensagem toque o nosso coração e que agora possamos saber que o Espírito Santo não abandona o pecador. Porém o pecadeiro ele já abandonou. Que Deus te abençoe. Que Deus te ilumine. Se você gostou, inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe com todo mundo essa mensagem. Fique na paz.